Boa noite. A paz de Jesus, amém? Queria convidar você a abrir a sua palavra. Ô Freitas, me viu um negocinho dos homens ali, ó, dos empresários? Tem que anunciar aqui, ó. Você recebeu aí, ó, enquanto você procura o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 13, Evangelho de Mateus, capítulo 13, eu quero só anunciar um grande jantar que nós teremos de empreendedores. Não é só para homens, é para todos os empreendedores da igreja, sejam homens, mulheres, jovens, né, que estão começando nessa caminhada linda aí. E nós teremos aqui a palavra do pastor Josué, 2 de fevereiro, às 20 horas, dia 2 de fevereiro, aliança nos negócios com o pastor Josué. Então eu queria te convidar, né? O local vai ser lá no Sheraton da Niemeyer, no Leblon, né? Então tem tudo aí anunciado, você pode olhar no seu boletim e também está aqui exposto aqui, tá certo? Então não se esqueça de participar desse grande jantar. Tá avisado, né, João? É isso aí. Você abriu a sua palavra. Eu já queria que projetasse o tema dessa noite, Mateus capítulo 13. Nós vamos ler alguns versos dessa parábola tão importante do Evangelho, essa parábola de Jesus. E eu queria pensar um pouco sobre o reino e os corações. Sobre o reino e os corações. Eu prometo não demorar, nós vamos terminar cedo hoje. Se tivesse um relógio aqui, seria até melhor. Mas vamos lá, olha o que diz a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Agora vamos à explicação dessa parábola, porque é interessante que Jesus oferece essa parábola e, separado com os discípulos, ele explica a parábola. Veja só o que diz a palavra de Deus, verso 18. Portanto, do mesmo capítulo 13, verso 18 diz: portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Amém? Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Eu queria que você gastasse alguns segundos agora fazendo a sua oração pessoal. Você está diante de Deus agora. Está diante de Deus. Você trancou a porta do seu quarto nesse momento. Está só você e Ele. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ter um relacionamento muito sincero, muito íntimo com você. E Ele quer ouvir a sua voz. Eu quero te dar esses segundos.
muito obrigado por este tempo. Nós estamos na Tua presença. Nós queremos ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra, a Tua santa palavra. Deus, nós estamos diante dela, nós queremos ser tocados, nós queremos ser exortados, consolados pela Tua palavra, pela exposição da Tua palavra. Deus, a palavra é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e nós pedimos que ela penetre nessa noite, ao ponto de dividir a nossa alma, nosso espírito, as nossas juntas e as nossas medulas. Deus, nós queremos sentir a Tua palavra lá dentro de nós, dentro dos nossos corações, no nome de Jesus, amém, amém. Veja o que diz o texto. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. É interessante, Jesus era um grande professor, um grande mestre. Cada lugar era uma escola. Mateus que tinha um interesse pedagógico, mostra isso muito claramente. Jesus subiu a montanha e ensinou os seus discípulos através do sermão da montanha. Bem-aventurados, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pacificadores. Jesus subiu a montanha e começou a ensinar os valores do reino. E aqui, da mesma forma que lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus se assenta à beira-mar, reúne-se uma grande multidão ao redor dele, ao ponto de ele ter que estrategicamente se posicionar num barco para que todos tivessem acesso à sua ministração. Imagine só você à beira-mar, ouvindo dos próprios lábios de Jesus a mensagem do reino de Deus. Uma coisa fantástica. A multidão se aglomerou, Jesus se posicionou estrategicamente, ele começou a falar acerca do reino de Deus. E aqui ele usa um recurso que lhe foi muito comum, que é o recurso das parábolas. As parábolas de Jesus são encantadoras. Encantadoras. Há um teólogo muito conhecido chamado Joaquim Jeremias que diz que as parábolas é como se nós alcançássemos a ipsíssima vox de Jesus, a voz verdadeira, original de Cristo. É como se ao ler as parábolas tivéssemos acesso direto à própria voz audível de Jesus. Por isso eu digo a vocês, leiam as parábolas, absorvam os valores das parábolas. Através delas Jesus ensinou os valores do reino. E é interessante porque ele conta histórias que eram comuns, retiradas do cotidiano de Israel, para ensinar sobre valores, sobre reino, sobre vida, sobre os nossos dias. Por exemplo, ele compara o reino a um grão de mostarda, um grão tão pequeno, mas que se torna numa grande hortaliça, uma grande árvore, sobre cujas sombras os pássaros fazem os seus ninhos. Irmãos, Jesus ensinava através dessas histórias do cotidiano, e uma delas é a do semeador, esse agricultor que vai atirando sementes, e essas sementes vão caindo em diferentes solos. Por isso eu propus a vocês sobre o reino e os corações, porque essa parábola fala acerca do reino que chegou até nós através de Jesus Cristo. Em Cristo o reino foi instaurado na terra. O céu tocou a terra através de Jesus. Isso é forte, não é, irmãos? É muito forte. Jesus disse: se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, já vos é chegado o reino dos céus. Em Cristo, a realidade, a atmosfera do céu toca a terra. Ele passa a falar sobre esse reino que ele mesmo instaurou. E ao que ele compara? Ele compara a quem ele compara? Ele compara a um semeador.
Há um simples semeador de Israel que saía tirando suas sementes, e essas sementes alcançando diferentes solos. E para mim, nós podemos perceber nitidamente na própria interpretação de Jesus, os solos representam os corações. Os solos representam os corações humanos. É como se nós estivéssemos aqui agora diante de um espelho e Jesus nos perguntasse: quem é você? Qual é o seu coração? Qual é o seu coração diante dessa parábola? Qual é o seu coração? Uma pergunta complexa, difícil, que ele vai respondendo ao explicar o que representa cada solo. Vamos lá. O primeiro solo, olha, ele diz que o semeador saiu para semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu, segundo Jesus, à beira do caminho. E aí as aves vieram e a comeram. Veja só, à beira do caminho. Quais são os corações que se encaixam com esse solo, à beira do caminho? Será que alguns corações se identificarão com esse solo à beira do caminho? Eu espero que não. Aqui nós só temos solos frutíferos em nome de Jesus, amém? Mas que corações são esses? O que significa ser beira do caminho? O que significa ter o coração à beira do caminho? Bem, significa aqueles que ignoram a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. Nós temos tornado o Evangelho difícil. O Evangelho é simples. Tanto que os pobres, os iletrados, os indoutos, todos eles têm acesso ao Evangelho, porque o Evangelho é simples. A mensagem do reino é simples. Estávamos jogados aos nossos próprios trapos e imundícies. Deus, ao nos ver sucumbidos nos nossos próprios pecados, enviou o seu único filho, chamado Jesus, para morrer por nós. Aceitando esse amor de Deus, somos salvos. Salvos não pelas nossas obras, mas pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Essa é a simplicidade do Evangelho. O Evangelho alcança aqueles que nós desprezamos. O Evangelho abraça aqueles que nós não acolhemos. Irmãos, nós ficamos alguns dias na cidade de Cordeiro. Ficamos lá em torno de 7 dias e foi extraordinário. E sabe qual foi o testemunho de muitos dos nossos irmãos aqui do Rio de Janeiro que estavam em Cordeiro? Eles diziam para mim assim: pastor, famílias inteiras aceitando o amor de Jesus. Eu nunca imaginei que eu chegaria numa casa, são testemunhos que eu ouvi, e uma família inteira se renderia aos pés de Jesus. Os jovens entrando, batendo de porta em porta, evangelizando nas praças, na cidade. Irmãos, nós, entre aspas, tomamos a cidade com a glória de Deus. E as famílias sendo alcançadas, os jovens sendo alcançados. Irmãos, simplicidade. O Evangelho não é uma grande ideologia. O Evangelho não é uma grande ciência. O Evangelho é a história de um homem simples, que nasceu numa manjedoura, que viveu inteiramente para os outros, que morreu derramando todo o seu sangue por nós, e que ressuscitou ao 3º dia, e que vivo está, e pode entrar em todos os corações. Simplicidade. Só que é o seguinte, irmãos, a simplicidade é complexa, porque a simplicidade do Evangelho exige a humildade dos nossos corações.
Porque as parábolas simples de Jesus não alcançavam alguns corações. Talvez alguns aqui perguntem. Eu mesmo já me fiz a pergunta. O próprio Jesus, quando disse acerca das palavras, disse assim, eu as prego para que alguns ouvidos ouçam e não entendam. Por que isso? Porque os nossos corações às vezes são tão orgulhosos que eles são impenetráveis. As coisas mais simples não penetram os corações gélidos e emburrecidos pelas vaidades. É isso, irmãos. O evangelho é tão simples. A aceitação de que somos incapazes, de que Deus construiu uma linda ponte. Uma ponte que reconstrói o relacionamento quebrado em Adão e por nossos pecados. Sabe por que as parábolas não alcançam muitos corações? Pela falta de humildade. A gente não consegue reconhecer os nossos erros. A gente não consegue reconhecer as nossas falhas. Mas veja, não é apenas esse solo, existe um outro solo. Diz que parte dessas sementes caíram, sabe aonde? Em terreno pedregoso. O primeiro solo é o quê? À beira do caminho. O segundo solo é um terreno pedregoso. Diz Jesus que não havia muita terra, e por não haver muita terra, logo brotou. Mas a terra não era profunda, e aí veio um outro inimigo, o sol. O sol. O primeiro inimigo foi a ave, agora o sol. As plantas, segundo Jesus, queimaram e secaram. Por quê? Porque essas sementes não fincaram suas raízes na terra. Quem são esses que fazem parte desse solo pedregoso? São aqueles que só são cristãos quando estão inseridos na maioria. São aqueles cristãos que não suportam a pressão. Eles não suportam. Quando o evangelho é onda, eles são evangélicos. Quando o evangelho é onda, eles são cristãos. Quando a música gospel é onda e está dando dinheiro, ele é cantor cristão. Agora, quando para de dar dinheiro, ele vira cantor. Quando começa a dar dinheiro, ele vira cantor gospel. Quando para de dar dinheiro, ele deixa de ser cantor gospel. Ele vive à mercê dos seus próprios interesses. Ele não aceita pressão. Quando tudo está dando certo, ele é cristão. Mas se dá alguma coisa errada, ele deixa a igreja. Pastor, eu discordei desse ponto do sermão, estou deixando a membresia da igreja agora. Pode deixar, irmão, é só sei lá no hall de membros. Qualquer pressão retira dele a chama do evangelho. É um coração que não aceita a pressão. Suas raízes não conseguem se fincar na terra, e por isso eles não conseguem frutificar. Eles vivem à mercê dos aplausos. Se não há aplauso, então ele não é cristão, ele não é evangélico, ele não é de Jesus. São os corações movidos pela maioria. Se começa uma perseguição no país, ele é o primeiro a deixar o cristianismo. Ele é o primeiro a negar Jesus. E se prepare, viu, igreja? Porque nós já estamos sendo perseguidos, e o seremos muito mais. A coisa vai apertar. Você viu o que aconteceu na Bolívia? Vocês acompanharam o que aconteceu na Bolívia? Uma tentativa de criminalização da evangelização. Vocês perceberam isso? Vocês acompanharam isso? Irmãos, daqui a pouco, não vai demorar muito, eles vão estar criminalizando a evangelização. Em nome do respeito às religiões, e nós temos que ter respeito às outras religiões, eles vão nos silenciar. Mas diga só, respeito à religião é uma coisa, não cumprir o ID de Jesus é outra.
Nós não precisamos ser pastores que colocam imagens no altar. Nós não precisamos ser pastores que chutam imagens do altar, porque nós somos educados. Respeitamos os outros, os diferentes de nós, os que pensam diferentes de nós. Mas há em nós um chamado, uma vocação clara: anunciar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus foi a sua morte e a redenção nele. Nós não podemos abrir mão disso. Só que a pressão às vezes retira alguns corações da caminhada. Ele estava bem até aqui, mas aí um dos seus parentes adquiriu uma doença, acabou. Ele perdeu alguém querido, acabou. O ministério onde ele servia o rejeitou, acabou o Evangelho. Se você depende de ministério para manter Deus aceso em você, você está perdido. Se a sua experiência com Deus não brota lá do secreto do seu quarto, se você depende de aplausos, de reconhecimento, de maioria, para que o Evangelho esteja vivo em você, se prepare, porque vai ter momentos em que a maioria não estará com você, em que uma pressão vai vir sobre você, e você não vai suportar as implicações de ser aquilo que você assume ser, cristão. Porque quem é cristão assume as implicações do Evangelho. O Evangelho significa: carregue a sua cruz e ande. O Evangelho nunca prometeu triplex para ninguém, e hoje essa questão do triplex é uma questão complicada. O Evangelho não prometeu triplex para ninguém. Estão comparando o ex-presidente Lula a Jesus. Jesus disse assim: eu não tenho onde reclinar a cabeça. Será que é legítimo comparar Lula a Jesus? Segundo eles foram acusados sem prova. Então crucifica Lula. Se ele renasceu ao terceiro dia, a gente acredita nele. Não dá, irmãos. É uma pena, né? Um homem que eu respeitei a vida inteira, Lula, mas que decepcionou o país, porque ao invés de lutar pelos oprimidos, a quem ele defendia, ele se uniu aos empresários mais ladrões do mundo, que sabotaram a república. Aliás, república, democracia, a propinocracia chamada Brasil, porque só se governa o Brasil, infelizmente, debaixo de muita propina. Que o Brasil mude em nome de Jesus. Que o Brasil mude em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas há outros corações. Parte dessas sementes caiu, segundo o verso 7, entre os espinhos. É interessante porque cresceram, mas foram sufocados pelos espinhos. Primeiro veio as aves, que arrancaram a semente da beira do caminho. Depois veio o sol, que queimou as sementes, porque elas não conseguiram ficar suas raízes na terra. E agora as plantas foram sufocadas pelos espinhos. Um terreno entre os espinhos. Será que o nosso coração se encaixa nesse terreno, nesse solo? Quem são esses? Quem são esses? Bem, Jesus explica quem são aqueles sufocados pelos espinhos. Verso 22 ele diz: quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Gente, está muito claro que essa semente lançada entre os espinhos, desse solo entre os espinhos,
significa aqueles corações que sabotam o Evangelho, porque o Evangelho para nele. O engano das riquezas, o engano do acúmulo. A nossa mentalidade é aquela do acúmulo. Nós precisamos acumular riquezas, nós precisamos acumular propriedades, nós precisamos acumular bens, nós precisamos acumular cartões, nós precisamos acumular diplomas, nós precisamos acumular conhecimento. É o acúmulo, é a lógica do acúmulo. Para que serve um intelectual se ele não é orgânico? Se ele não pega o conhecimento e distribui através do ensino da vida? Para que serve um teólogo fechado no seu próprio escritório? Se ele não consegue encostar em pessoas, se ele não consegue alcançar pessoas, se ele não consegue abraçar pessoas, se ele não consegue ser abraçado por pessoas? Para que serve o seu dinheiro acumulado, se esse dinheiro não é para servir as pessoas? Atos dos Apóstolos coloca estrategicamente duas realidades da vida. A primeira de Barnabé. Barnabé tinha propriedades, inclusive uma em Chipre. Chipre era um lugar caro. É como se fosse o Leblon hoje do Rio de Janeiro, Ipanema, Morumbi em São Paulo, imagina? Uma grande propriedade. Diz o texto que Barnabé vendeu sua propriedade em Chipre, pegou o valor dessa venda e colocou aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, que não eram mesquinhos, que não se enriqueciam com a religião, porque hoje infelizmente nós temos apóstolos que se enriquecem com a religião. Esses apóstolos não, eles pegavam o fruto da doação de Barnabé, e sabe o que eles faziam? Dividiam. E diz o texto bíblico: e não havia entre eles necessitado algum. Irmão, será que a gente vai viver isso no século 21? E não vai haver entre nós necessitado algum. Meu Deus do céu, vamos viver essa coisa louca? Vamos viver esse evangelho lindo, prático, tão simples, tão simples. Mas aí diz Lucas em Atos dos Apóstolos sobre um outro casal, Ananias e Safira, que quis ter o status de Barnabé, que vendeu sua propriedade em Chipre. Mas esse casal vendeu a propriedade e reteve parte do preço, enganando, entre aspas, os discípulos. Sabe o que aconteceu? Pedro conversou com eles e no final da conversa os dois morreram, caíram durinhos assim. Barnabé tem vida, porque ele distribui vida. Ananias e Safira são corpos mortos, porque não distribuíram vida, acumularam para si. E acredite, quanto mais você engole os frutos da sua ganância, mais morto você está. Quanto mais você distribui as bênçãos acolhidas por Deus, você se torna um ser mais vivo e mais lindo e mais desejado por Deus, à semelhança de Jesus, que entregou-se inteiramente por todos nós. Será que nós somos os corações entre os espinhos? Mas há um último coração. Um último coração. É o coração da boa terra. Olha o que diz o verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, 100, 60, 30 por 1. Dizem alguns estudiosos que uma boa colheita era 11 por 1, 7 por 1, 11 por 1. Aqui não, a 100, a 60, a 30, uma colheita exponencial, extraordinária. As sementes que caem em corações que se entregam completamente àquele que um dia os recebeu. Corações férteis, corações que, como Jesus, se entregam à humanidade. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ser esse bom coração. Esse bom coração que recebe as sementes do reino,
que recebe os valores do reino, que recebe o amor de Jesus, mas que distribui em gestos, que distribui em palavras, que distribui em amor, que distribui em dinheiro. Irmãos, eu aprendi com um pastor muito conhecido desse Brasil, num sermão, numa ministração lá em Fortaleza. Ele dizia assim: eu vivo uma vida ofertante. A partir daquele dia, eu tornei a minha vida uma vida ofertante. O meu maior prazer é ofertar na vida de pessoas, e não é ofertar só dinheiro, mas também, principalmente tempo. Ofertar tempo, dinheiro, amor, ofertar tudo que você é, suas forças, suas lágrimas, seu suor, ofertar a si mesmo em prol do mundo, em prol do anúncio do Evangelho. Irmãos, a coisa mais extraordinária é ser esse coração que recebe a semente, mas que frutifica a 30, a 60, a 100 por um. Quantos serão alcançados esse ano de 2018 por causa de você? Deus está convidando corações para o seu reino. Deus está convidando. Será que você aceita hoje esse convite extraordinário de viver o reino de Deus? Qual é o seu coração? Será que o seu coração é o coração da beira do caminho? Será que o seu coração é aquele coração pedregoso? Ou o seu coração é cheio de espinhos? Ou não, o seu coração é aquele bom coração? A palavra se aloja em você, mas frutifica. A semente cai no bom solo do seu coração, mas isso traz vida ao mundo, isso traz vida ao cosmos, isso traz vida às relações, isso traz vida aos outros com os quais você se relaciona, isso traz vida à sua família, isso traz vida ao seu casamento, isso traz vida aos seus filhos. O bom coração frutifica. Que os nossos corações não sejam aqueles da beira do caminho, nem muito menos aqueles entre os espinhos ou entre as pedras, mas seja o bom coração sobre o qual as sementes são lançadas, e a partir delas árvores frutíferas crescem e alimentam a vida e os outros. Que Deus os abençoe, no nome de Jesus, amém.